Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já achou ou ouviu alguém falar que não tinha uma roupa adequada para ir em algum lugar, para participar de determinada situação? Quem já passou por isso? Levanta a mão, por favor, para eu dar uma olhada. É quase uma unanimidade, né? O pessoal aí já teve esse pensamento, é algo que fala um pouco conosco, né? Eu ouço isso sempre, principalmente lá em casa, quando a Fran abre o guarda-roupa, né? E fala que não tem nada para vestir. Mesmo que lá em casa a gente tenha um armário e meio só para ela, né? Metadezinha que sobra para mim, mas é algo que acontece, é algo que é natural no nosso dia a dia. E eu mesmo passei por isso quando eu fui pensar como que eu iria me vestir para estar aqui hoje. Não sabia se seria algo mais formal, mais arrumado, ou se seria algo mais jovem, né? Nós estamos no culto de jovem da nossa igreja. Enfim, esse é o resultado. Fui no básico para não ter erro, mas a realidade é que eu me preocupei com isso. Eu me preocupei em me apresentar aqui de maneira que fosse adequada, de maneira com que eu realmente estivesse, digamos, à altura dessa situação, daquilo que eu iria fazer aqui nessa noite. E eu tenho certeza que se eu não conseguisse encontrar uma roupa ou um acessório que fizesse com que eu me sentisse bem aqui em cima, provavelmente eu estaria aqui de uma maneira bem mais desconfortável, seria muito mais difícil para mim, talvez me sentir bem fazendo aquilo que eu vim fazer aqui em cima hoje. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu também, ou já falou, ou já ouviu alguém falando essa frase aqui? Esse lugar ou evento é tão chique que eu não tenho nem roupa para ir. Quem já pensou isso aí também? A gente tem uma quantidade grande de pessoas. Geralmente, a gente fala isso em tom de brincadeira, né? Entre amigos, quando a gente é convidado ali para um evento especial, um casamento, uma formatura, e isso é natural, isso é uma brincadeira, isso é uma frase que se tornou comum no nosso dia a dia, para a gente falar entre amigos e tudo mais. E ela se tornou tão comum que às vezes a gente nem percebe que essa não é a realidade. Não é verdade isso que a gente está falando. E talvez a gente está pronunciando isso de uma maneira tão rotineira, tão cotidiana, que a gente nem percebe que a gente está proferindo ali uma mentira, uma falsa afirmação. Porque a gente sim, tem roupa ali para ir, para estar naquele evento, mas a gente, por costume, por algo que é rotineiro ali, por essa brincadeira que a gente faz com os amigos, a gente acaba, talvez, reafirmando isso algumas vezes. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Imagino que vocês já tenham ouvido falar isso também, mas aquela mentira que é contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa que a fala. Então a gente tem que ficar atento com isso. Porque pode ser que um dia, de tanto falar isso, você seja convidado para um evento e fala: não vou, de jeito nenhum, se eu não posso comprar uma roupa nova para ir naquele lugar, eu não tenho condições para ir. Mesmo, talvez, você tendo ali um guarda-roupa e meio à sua disposição. Então, de tanto falar aquilo, talvez você realmente assumiu aquela mentira como verdade na nossa vida. E isso é algo muito perigoso. E eu comecei dando esses exemplos, porque muitas vezes a gente age de maneira semelhante também com o nosso relacionamento com Deus. A gente pode começar a criar algumas ideias na nossa mente que começam a gerar alguns obstáculos para que a gente possa se aproximar dele, para que a gente possa se relacionar com ele de maneira mais íntima. E isso é muito perigoso, porque esses obstáculos eles podem começar a se transformar em verdade em nossos corações. E a gente vai ter cada vez mais dificuldade de se aproximar de Deus. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero trazer para vocês 3 mentiras que a gente pode estar colocando em nossa mente e que acabam criando algumas barreiras para que a gente busque a Deus verdadeiramente, em intimidade, em proximidade. E para mim isso é um tema muito importante, porque eu já me vi nessa situação, onde por conta de determinados sentimentos ou determinados pensamentos, eu não achava que era digno de estar buscando a Deus, eu não achava que eu era digno de buscar ali a presença dEle ou de me relacionar intimamente com Ele. E isso acabou fazendo com que eu perdesse muito tempo na presença dEle.
acabou fazendo com que eu deixasse de viver a minha vida, boa parte da minha vida, aproveitando tudo aquilo que Ele tem para oferecer para nós. Então, eu tive que passar por um processo para entender que aqueles pensamentos, para entender que tudo aquilo que estava sendo colocado no meu coração não era uma verdade diante de Deus, e que eu precisava ser trabalhado em relação àquilo para entender realmente como Deus me via naquela situação. Então hoje, o meu objetivo aqui vai ser ajudar você que talvez já pensou de maneira semelhante, de não ser digno ou de não estar em condições de buscar a Deus, a encontrar formas de poder superar essas barreiras que às vezes nós criamos em nosso coração e que podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então, esse é o objetivo, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E daí a gente vai começar falando sobre essas mentiras. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora a primeira mentira que, às vezes, a gente tem guardado em nossos corações. Está projetado aqui para vocês poderem acompanhar, mas estou afastado dos caminhos de Deus, então primeiro preciso corrigir a minha vida para ser digno de voltar para a presença dEle. Esse é um pensamento que, como eu disse, passou pela minha mente em alguns momentos e que fazia com que realmente eu não quisesse buscar a Deus naquela hora, naquele momento. E isso acabou realmente criando essa barreira na minha vida. Mas eu quero trazer, diante da palavra de Deus, alguns entendimentos para a gente ver que não é esse caminho que a gente deve seguir. Então, para refletir sobre essa primeira mentira, que está ali projetada, eu gostaria de ler com vocês, lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 23, que é a parábola do grande banquete. A gente vai ter projetado aqui também. Vamos ler juntos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse: Vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Nessa parábola, nós vemos um homem que preparou um banquete para muitos convidados. Esses convidados, eles receberam o convite antes de tudo estar pronto. Então, eles sabiam desde o princípio que aquele banquete estava sendo preparado e que aquele senhor estava se preparando para receber a todos eles. Mas, por algum motivo, eles não fizeram questão de participar desse banquete. E eles começaram a dar desculpa para justificar o motivo de eles não estarem ali naquele lugar, naquele evento. E uma vez que os primeiros convidados não quiseram participar, o homem então manda seu servo ir à cidade, convidar outras pessoas, e eram pessoas que não sabiam daquilo que estava sendo preparado, que não sabiam que um banquete estava sendo pronto, mas que quando foram chamadas, elas quiseram ter um lugar naquele banquete, elas quiseram participar daquele momento. E lendo esse texto, eu vi esse banquete sendo o reino de Deus na nossa vida. E o reino de Deus, ele está pronto para receber todos aqueles que já conhecem a Deus. Porém, se essas pessoas que conhecem a Deus não quiserem participar do reino dele, não quiserem ir para esse banquete, ele vai começar a convidar pessoas que desejam participar dele. Pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre ele, talvez pessoas que não conhecem a Deus, mas que quando
forem chamadas, elas vão querer conhecer, vão querer dividir com ele aquele momento. E mesmo que aos olhos do mundo essas pessoas talvez não sejam tão dignas de estarem ali naquele lugar, como eram aqueles primeiros convidados, aqueles que já sabiam o que estava acontecendo, aqueles que já conheciam ao Senhor que fez o banquete, ou aqueles que já conhecem a Deus, aqueles que já ouviram e entendem o que é o reino de Deus. Então, Deus busca aqueles que querem estar ali. Deus busca aqueles que se interessam por dividir com Ele aquele banquete, independente das condições em que eles se encontram, independente das condições e como suas vidas estão. Ele quer aquelas pessoas que desejam compartilhar com Ele aquele momento. E se alguma vez, talvez essa primeira mentira que a gente compartilhou, de estarmos com a vida fora dos caminhos e a gente precisa talvez se organizar primeiro, corrigir a nossa vida para poder realmente ir até Deus, talvez essa mentira passou pela sua cabeça, então talvez você se encontre na mesma situação que estavam aqueles primeiros convidados. Você conhece a Deus, você sabe aquilo que Ele tem preparado para você, mas o sentimento que essa mentira gera no seu coração, de não possuir condições de ir ao encontro de Deus, ela vai acabar funcionando como uma daquelas desculpas que a gente viu na parábola, onde os convidados começaram a usar como justificativa para não se fazerem presente naquele banquete. E isso, quando a gente assume essa desculpa de que a gente não é digno de estar na presença de Deus, que a gente não está em condições de buscar a presença de Deus, isso acaba se tornando uma verdade no nosso coração. E fica cada vez mais difícil a gente conseguir ir de encontro a Deus. E isso acaba gerando também cada vez mais afastamento em relação a Deus da nossa vida. E isso é algo que pode fazer com que a gente perca a intimidade com Ele e que a gente seja impedido de viver tudo aquilo que Ele já preparou para a nossa vida. Ainda na parábola, a gente vê que o servo sai e ele vai lá. Ele traz pobres, aleijados, cegos, mancos, todos esses tipos de pessoas que talvez ali eram consideradas indignas para participar do banquete. E todos eles, quando foram convidados, desejaram participar de um banquete. E eu acredito que eles nem se preocuparam em se acharem dignos ou não de participar daquele banquete. Eles foram convidados, eles queriam estar ali. E eles foram até aquele banquete para usufruir de tudo aquilo que havia sido preparado. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa ser santo, ser perfeito, para poder se relacionar com Deus. Que este questionamento de estar em condições ou não de ir ao encontro dele, não pode se tornar uma barreira entre você e Ele. Deus não importa com a forma como você está hoje, mas sim com o seu desejo de estar junto a Ele. Então que a gente possa sempre se lembrar disso, de que mesmo que a gente talvez esteja com o coração ali, de certa maneira se sentindo em pecado, se sentindo sem condições, ou se sentindo indigno de buscar a Deus, essa verdade, essa mentira que a gente assume como verdade não pode prevalecer entre nosso relacionamento, entre nós e nosso relacionamento com Deus. Então a gente tem que sempre buscar entender que independente de como estamos, Ele deseja estar junto de nós. Amém? Vamos agora para a segunda mentira que às vezes temos em nosso coração. Acho que Deus não sente a minha falta. Esse segundo pensamento também é algo que pode se tornar uma desculpa, assim como a gente falou na primeira parte aqui, que a gente usa quando a gente não está vivendo um momento de intimidade com Deus. Quando a gente está um pouco afastado, quando a gente está um pouco longe dEle. E muitas vezes por isso, por essa situação em que a gente se encontra, a gente não tem intimidade com Ele, a gente não se sente próximo a Ele. E a gente acaba se sentindo também abandonado. Porque como a gente está longe da presença dEle, a gente não percebe o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele quer que a gente esteja junto dEle. E esse sentimento de abandono, ele pode acabar realmente criando esse sentimento de que Deus não sente a nossa falta.
E se entendermos que esse pensamento também é uma mentira, aí talvez a gente vai entender também que quanto mais a gente deixar essa mentira agir em nossos corações, a cada dia que passar, mais dificuldade a gente vai ter de realmente voltar a nos relacionar com Deus e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, para falar um pouco sobre essa questão, sobre essa segunda mentira que eu trouxe aqui hoje, eu quero refletir um pouco em cima do texto da parábola do filho pródigo. Quero usar ela como ilustração. Eu acho que a palavra do filho pródigo deve ser a mais conhecida da Bíblia. Provavelmente todos vocês aqui já ouviram alguma vez falar sobre ela. Mas se tiver alguém que talvez ainda não a conheça, eu vou tentar fazer um resumo. Vou tentar ser bem breve. Nessa parábola, um pai com 2 filhos recebe o pedido de um dos filhos para que ele pudesse antecipar a sua herança, para ele sair de casa e poder viver a vida da maneira como ele desejava. Para ele poder ir curtir, para ele poder festar, enfim, para ele poder viver segundo a sua vontade, não segundo os planos do seu pai, não segundo os planos que Deus tinha para a vida dele. O pai, então, atende o desejo do filho, entrega a herança a ele, o filho sai de casa e ele começa a viver a vida realmente da maneira como ele desejava. Ele começa a fazer tudo aquilo que ele queria e chega um momento onde as coisas começam a ficar um pouco difíceis. O recurso começa a acabar, nada ele fez para poder continuar se mantendo ali e ele se vê numa situação ali deplorável. Ele vê numa situação ali lá embaixo, onde ele estava ali disputando comida com porcos e ele começa a pensar que lá na casa do pai dele, os servos do pai dele já estavam numa condição melhor do que ele. Então ele deseja voltar para a casa do pai dele para pedir para que ele fosse assim como um servo. Só que quando ele chega lá, o pai recebe ele de maneira totalmente diferente do que ele imaginava. Recebe com alegria, festeja a sua volta. O outro filho acaba ficando indignado, porque ele recebeu a herança, gastou tudo, voltou para casa e meu pai recebeu ele com amor. Então o pai fala, sim, recebi ele com alegria porque ele estava perdido, mas voltou para casa. Então, um resumo assim da parábola do filho pródigo é mais ou menos isso. E já na parte final da parábola, como eu disse, o filho pródigo se encontrava ali numa situação muito ruim. Ele estava desesperado pela situação que ele se encontrava e ele até desejava voltar para a casa do pai dele apenas para ser um servo, porque até os servos do seu pai estavam em condições melhores do que aquela que ele estava vivendo. E possivelmente ele pensava isso porque ele acreditava que o pai dele, por ele ter feito aquilo, não ia querer mais saber dele, não ia estar sentindo a sua falta, não ia desejar ter ele ali de novo como filho. Porém, quando ele retorna ali para a casa do pai, o pai o recebe de maneira totalmente diferente da que ele esperava. O pai manda que fosse preparado um banquete para receber a ele, o pai demonstra toda a alegria de se reencontrar com o filho, e ele demonstra o quanto ele se importava com aquele filho e como ele sentia falta daquele filho ali em casa. E tanto ele sentia falta, tanto ele se importava com a vida do filho, que ele demonstrou que também ele esperava pelo retorno do filho. Porque lá no texto, quando vocês lerem, você vê que ele manda trazer as sandálias, o anel e a túnica do filho que estavam lá guardados, ou seja, estavam separadas ali para quando o filho voltasse. Então o pai realmente aguardava que um dia aquele filho que estava perdido pudesse voltar para casa. E quando a gente interpreta essa parábola, quando a gente começa a relacionar aquelas pessoas que fazem parte dessa parábola e começamos a trazer para a nossa realidade, a gente acaba relacionando o pai com Deus e esse filho pródigo com aqueles cristãos que talvez se perderam ao longo do caminho, que quiseram seguir a vida da maneira como o coração deles desejavam e que acabaram se afastando da presença do pai, da sua casa e se encontram em situações às vezes muito difíceis e que desejam realmente mudar tudo aquilo. Então, se talvez hoje você se sinta dessa maneira, se talvez hoje você sinta como um filho que está afastado da casa do pai, que não se sente digno de voltar para a casa do pai como filho, e que gostaria apenas de estar ali naquele lugar, porque era um lugar melhor da onde você está, provavelmente você se encontra numa situação onde essa mentira acabou entrando no seu coração.
Então, talvez essa mentira de que seu pai não sente a sua falta seja algo que te impeça de ir até ele, de ter um encontro com ele. Então, a gente não pode deixar que esse pensamento ele acabe se tornando uma verdade para nós, porque a gente não pode permitir que isso comece realmente a impedir que tudo aquilo que Deus já separou para nós, para quando a gente voltar, a gente não vá de encontro para receber. A gente tem que entender que Ele se preocupa com a gente e que Ele aguarda ansiosamente pelo nosso retorno. Então, que essa mentira de que Deus não sente falta de mim não seja um empecilho para que você entenda que sim, Ele sente falta e Ele aguarda pelo teu retorno. Então, que a gente possa também assumir essa verdade em nossas vidas. Agora, nós vamos para a terceira mentira. Estou vivendo de maneira errada há muito tempo. Deus não vai me querer só agora. Esse talvez seja o pensamento de algumas pessoas que talvez nunca viveram junto de Deus, nunca tiveram um encontro com Ele, nunca se relacionaram com Ele, ou talvez que ouviram falar sobre Ele lá no começo da vida delas, mas cresceram, encontraram outros caminhos e hoje não possuem intimidade nenhuma com Deus. E que pensam que por ter vivido essa vida inteira afastado de Deus, longe dos caminhos de Deus, fazendo as coisas em desacordo com os planos de Deus, que agora não tem mais jeito, que agora Deus não vai querer mais a nossa presença, Deus não vai querer mais se relacionar com eles. E esse pensamento pode acontecer porque como você não teve um relacionamento com Deus, como você não conhece verdadeiramente, talvez você pense que Deus vai agir como uma pessoa comum haja. Talvez você vai pensar que o comportamento dele vai ser como o nosso aqui, seres humanos. E eu tenho certeza que para nós, seres humanos, a gente não ia querer se relacionar com uma pessoa que viva de maneira totalmente contrária à que a gente acredite que seja correta. Eu acho que vocês não iam querer pegar aquela pessoa que você vê que faz tudo ao contrário do que você faz e querer se relacionar intimamente com ela. Então a gente acaba, por não conhecer a Deus, a gente acaba comparando Ele com esse tipo de sentimento que nós humanos teríamos. Porém, a gente tem que entender também que nada nesse mundo pode ser comparado a quem Deus é e a forma como Ele age. Muito menos a gente comparar Deus a nós, seres humanos, comparar Deus a nós, pecadores. O amor de Deus e as suas atitudes, às vezes elas beiram algo tão irreal ao nosso pensamento, que faz com que seja realmente irracional aos nossos olhos agir como Deus age. E daí que a gente entende, que a gente recebe nesse momento, o maior presente de todos. A irracionalidade de Deus fez com que Ele não enviasse seu Filho apenas para salvar aquele que era santo e aquele que era puro. A irracionalidade de Deus aos olhos humanos, Ele não quer ter um encontro somente com aquele que vive uma vida perfeita. Pelo contrário, Ele quer se achegar a todos, independente da sua história, independente do momento que você está vivendo, independente daquilo que você fez ao longo de toda a sua vida. Essa é a forma de Deus agir, é dessa maneira como Ele quer se relacionar com nós, de maneira que talvez contrarie todas as nossas expectativas, de uma maneira que talvez vá contra todo o nosso entendimento, mas é uma maneira que vem para entregar graça, para entregar amor e entregar misericórdia. Para Deus não existe caso perdido, não existe uma vida inteira de pecado que não possa ser salva, não existe uma vida inteira de caminhos desviados que não possa ser recuperada. E isso é algo que a gente testemunha desde o início do mundo. Quando a gente pega para ler a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente pode ver exemplos onde Deus demonstra isso para nós. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 18, 21, eu vou ler aqui, não precisem abrir, mas diz assim:
Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo, com certeza viverá e não morrerá. E antes desse versículo, do versículo 21, o profeta Ezequiel, ele está falando que nenhuma pessoa vai carregar a culpa do outro, que cada um vai pagar o preço pelo seu pecado. E ele usa o exemplo de um pai que viveu a vida inteira contrário aos decretos de Deus e um filho que viveu a vida toda de acordo com esses decretos. E ele fala que o filho não carregará a culpa do pai, nem o pai carregará a culpa do filho, que cada um pagará por aquilo que fez. E então chega o versículo 21, onde o profeta ele enfatiza uma situação, que independente ainda de como cada um dos dois viveram, aquele que viveu a vida inteira de maneira indigna, se chegar ao final e entender que aquele não é o caminho e ter um encontro com Deus e começar a caminhar segundo os teus decretos, esse já não mais morrerá, mas sim viverá. Porém, se aquele que viveu uma vida perfeita aos olhos do mundo, uma vida perfeita segundo os decretos de Deus, mas se ao final da sua vida pecar e se desviar desses caminhos, esse sim morrerá. Então a gente vê aqui um exemplo onde, mesmo que aquele que vive uma vida totalmente contrária aos mandamentos que a gente tem de Deus, encontre verdadeiramente a presença dele, ainda assim a vida. E a gente vê também um outro exemplo disso no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 ao 43, que é uma passagem conhecida também, que é quando um dos criminosos que estavam sendo ali crucificados ao lado de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus e pede para que Jesus se lembre dele quando ele chegasse no paraíso. Então, Jesus fala para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Nesse texto, o próprio criminoso reconhece que estava sendo punido com justiça. Ele entendia que aquilo que ele fez era algo que merecia aquela sentença que ele tinha sofrido, a sentença de crucificação. E naquele tempo a crucificação era algo muito sério, era uma sentença que era dada para aqueles criminosos que cometiam crimes muito graves, muito pesados. E aquele lugar, o Calvário, era um lugar imundo, um lugar sujo, onde eles levavam as piores pessoas para serem crucificadas ali. O Calvário e a crucificação, ela servia como uma forma de humilhação, para que aquelas pessoas que estavam passando por aquilo servisse de exemplo para todo o restante do povo entender quais são as consequências para quem comete aquele tipo de crime, daquele tipo de erro. Então, esse homem que foi crucificado com Jesus, provavelmente ele caiu num pecado muito grave. Provavelmente ele cometeu um crime muito grande. Ou então ele tinha uma vida também toda desviada do caminho de Deus, que levou ele a realmente cometer aquele ato que foi grave e acabou gerando condenação de morte e morte em cruz. Mas mesmo diante de todas essas condições em que aquele criminoso viveu, em que aquele criminoso estava sendo condenado ali, ao reconhecer que Jesus, ele era o Deus e ele era aquele que poderia dar acesso ao paraíso, ele também foi salvo. Então a gente vê nesses dois textos que aquele que se encontrar com Deus e que o reconhecer e se arrepender será perdoado, mesmo que tenha vivido uma vida inteira em pecado. E esse perdão, assim como foi para aquele criminoso, ele pode vir no nosso último suspiro, ele pode vir no nosso último momento de vida, mas para recebê-lo a gente realmente tem que entender e reconhecer quem Jesus é e permitir que ele transforme os nossos caminhos e que ele possa nos levar até o paraíso. Mas mesmo diante disso, eu posso afirmar para vocês que não vale a pena tentar esperar até o último suspiro. Não vale a pena a gente passar a nossa vida inteira sem ter a certeza da vida eterna. Não vale a pena a gente perder o privilégio de poder viver debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus, desse Deus maravilhoso que, mesmo nós sermos falhos e pecadores, escolheu
se relacionar com nós. Não vale a pena a gente deixar tudo isso para trás para viver segundo as nossas vontades, segundo os prazeres e as tentações que esse mundo pode estar oferecendo para você hoje. Seguindo agora para o nosso final, a gente viu que existem alguns pensamentos que podem vir até a nossa mente e fazer com que a gente se questione se estamos ou não em condições de nos relacionar com Deus, de buscar a Ele, de se encontrar com Ele, de realmente buscar viver intimidade com Ele. E esses pensamentos, eles podem acabar se tornando barreiras e empecilhos, fazendo com que a gente use eles, assim como lá naquela primeira mentira, como desculpas para a gente não buscar mais a Deus, não irmos mais de encontro a Ele. Isso faz com que cada dia a gente fique ainda mais distante e que a gente tenha ainda menos intimidade com Ele. Só que nós vimos, através de cada uma dessas passagens, através de cada uma dessas palavras que Deus trouxe no texto, que essas mentiras não afetam a Ele. Essas mentiras não afetam a Deus e nenhuma delas tem o poder de diminuir o desejo que Ele tem de se relacionar com a gente. A graça de Deus, ela alcança vidas em todas as condições e em todos os lugares. Mesmo que essa vida esteja em uma forma ou uma condição imunda, como era o caso daquele criminoso no Calvário. Esse entendimento deve ser trabalhado em nosso coração para que a gente entenda que a gente não pode deixar que aquele sentimento de estar em pecado, que por a gente se sentir sujo, que por a gente se sentir imundo, Deus não quer se relacionar com nós, Deus não quer a nossa presença junto dEle. Algumas vezes essas mentiras podem vir até de maneira mais branda. Talvez você não está 100% afastado da igreja, você não está 100% afastado da presença de Deus, de intimidade com Ele, mas às vezes você passou por alguma situação ali naquele dia, onde você se irou, onde você pecou, e naquele momento você se sente também indigno da presença de Deus. Você fala, não, vou deixar a poeira baixar, vou deixar as coisas se tranquilizarem, aí depois eu vou até Ele, depois eu vou ler a palavra, depois eu vou ouvir um louvor, e parece ser algo simples, que vai ser algo que vai ser rápido, que logo a gente vai voltar para a presença dEle, mas a gente não pode deixar que nem esse mínimo pensamento nos afaste da presença de Deus. O melhor lugar para a gente estar assim que a gente peca é buscando a presença de Deus. A gente não pode ficar sequer um segundo longe dEle, e é isso que essas mentiras que a gente coloca em nossa mente tentam fazer, tentam nos impedir de nos relacionar com o Pai. Eu quero finalizar lendo junto com vocês Lucas no capítulo 5, do versículo 27 ao 32. A gente vai projetar aqui também. Essa passagem diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o Mateus que a gente conhece, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi oferece um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos seus discípulos: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O próprio Jesus nos diz aqui que Ele veio para os pecadores, para estar com eles, para dividir a mesa com eles. Jesus não se importa como quem eles eram, como eles tinham vivido, ou aquilo que eles tinham feito, mas Jesus veio para ter esse encontro com eles. O próprio Deus encarnado escolheu ir até essas pessoas. Então, se existe alguma dúvida no seu coração, se você tem condição ou não de se relacionar com Deus, se você é digno ou não de ir ao encontro dele,
você tem que sempre se lembrar disso, que Ele veio até nós, Ele veio ao nosso encontro nesse mundo, e Ele veio por todos nós, e nós todos somos dignos da presença dEle. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Feche seus olhos e comece a colocar seu coração diante de Deus. Comece a deixar o Espírito Santo realmente mostrar para você se em algum momento você deixou com que essas mentiras talvez criassem um bloqueio, criassem uma barreira na tua vida e não permitisse que você buscasse a Deus. Comece a refletir sobre isso para que você possa perceber que essa não é uma verdade para Deus. Que por mais que você se sinta sujo, que por mais que você se sinta indigno da presença dEle, Ele escolheu vir até você. Comece a colocar realmente tudo isso diante de Deus. Peça para que Ele comece a tratar em seu coração caso uma dessas mentiras possa estar te afastando dEle. E peça para que elas não tomem mais conta dos seus pensamentos, para que elas possam realmente perderem o lugar para a verdade de Deus. Se você em algum momento se sentiu, assim como nós vemos ali na terceira mentira, onde você viveu uma vida inteira longe de Deus, onde você viveu uma vida inteira em pecado e não acha que Ele vai te querer agora. Se você se sentiu dessa maneira, saiba que sim, Ele te quer nesse momento. Ele quer ter um encontro real com você. Ele quer que você seja transformado e que você viva em novos caminhos. Pense nisso, reflita sobre isso. Se você está se sentindo dessa forma, eu gostaria de fazer um convite para você essa noite. Você possa, ainda de olho fechado, levantar sua mão aí no seu lugar, para que a gente possa orar para você, para que essa mentira não tenha mais poder sobre a sua vida, para que Deus possa realmente trazer a verdade dEle sobre a sua vida, que possa permitir que, independente de como você escreveu a sua história, Ele quer escrever de uma maneira nova e de uma maneira que te levará por toda a eternidade. Tem alguém que talvez já tenha se sentido dessa maneira, está aqui na sua noite, te gostaria de interceder pela sua vida. Levante sua mão aí no seu lugar, sem constrangimento, se alguém estiver se sentindo nessa situação. Se alguém também talvez já se sentiu que se afastou um pouco dos caminhos de Deus, ou que conhece a Ele, mas está se sentindo indigno da presença dEle, como a gente viu na primeira e na segunda mentira, e acha que hoje é um momento de entender que Ele está aqui para nos resgatar, para se encontrar com nós e para tirar todas essas mentiras que nos afastam dEle. Se você está nessa situação também, gostaria de pedir que você também levantasse a mão no seu lugar para a gente orar por você, para que Deus possa estar realmente restaurando no seu coração o elo que foi quebrado, que gerou essa mentira sobre a sua vida e que fez com que você não buscasse mais a Ele. Se tiver mais alguém que se encontra nessa situação, sem constrangimento, mas fique à vontade, a gente quer interceder pela sua vida, a gente quer orar por você. Amém. Eu queria convidar vocês que levantaram a mão para vir aqui até a frente. A gente gostaria muito de orar pela vida de vocês, porque a gente tem certeza que a palavra de Deus veio para restaurar aquilo que talvez foi criado como barreira sobre a sua vida. Se alguém, além dessas pessoas que levantaram a mão, ainda está se sentindo também ali em condições que não possam permitir com que ela se sinta à vontade para ir à presença de Deus e quiser vir aqui à frente orar também, quiser vir aqui à frente pedir por essa restauração, por esse renovo, fica à vontade, venha até aqui à frente. A gente quer realmente interceder pela sua vida e pedir que Deus possa estar realmente fazendo com que toda mentira que talvez o diabo colocou na sua mente possa ser apagada e que você assuma a verdade de que o amor de Deus já foi colocado ali para que você possa intimamente se relacionar com Ele. Esteja orando no seu lugar por essas vidas.
Vamos interceder por ele, a banda vai tocar também, e que a gente possa realmente ter nossas vidas transformadas através da verdade que Deus tem para nós. Preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca. Assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Quero permanecer contigo até o fim, Senhor. Preciso tanto de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não
Amém, meu Deus. Pai maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos nessa noite que nenhuma dessas mentiras podem nos afastar de Ti, ó Pai. Que não existe condições que aos olhos desse mundo sejam tão sujas que não possam ser limpas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso, ó Pai, que escolheu vir até nós para nos resgatar, ó Pai, do local mais imundo que a gente possa se encontrar, ó Deus. Que todas aquelas pessoas que por algum momento, ó Pai, tiveram um relacionamento contigo bloqueados, ó Pai, por algum desses pensamentos, ó Pai, possam realmente ter sido restauradas pela Tua verdade. A verdade que o Senhor é um Pai que quer se relacionar intimamente com o Filho, ó Pai, que anseia pela sua volta, Deus, e tem tudo pronto para recebê-lo, Deus, e que essas mentiras não tomem mais lugar sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é fiel, e mesmo quando a gente peca, ó Pai, mesmo quando a gente falha, o Senhor ainda assim nos quer perto, ó Pai, ainda assim nos quer na Tua presença, Senhor. Que a gente possa sempre se lembrar disso, ó Deus, e não pensar sequer um segundo e não estar na Tua presença, Pai. Que essa verdade transborde em nossos corações a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.